pessoal, sejam todas muito bem-vindas a mais um Pod Nosso. Eu estou sozinha, gente, olha isso aqui. Vocês estão o quê? Fazendo Pix? Comprando alguma coisa? Não, eu tô atualizando pra ver se entra Pix. É diferente. Boa. Eu comecei as duas aqui. Eu nem vi que tinha coisa. É a nossa vida da influencer. Uma tragédia, né? É uma tragédia. Mandei um meme hoje bom pra Cauã e depois você mostra da minha vida da influencer. Conta o meme. Tu vê? É a mulher... depois eu mando. Não tem graça contar. É graça olhar. A mulher foi descer um negócio. Sabe? É coisa que é feita pra dar errado, né? É aquelas piscinas que joga água e a pessoa tem que surfar na piscina. Eu acho que eu vi isso aí. Aí a mulher tá... A ideia dela é descer, né? Mas ela rola pro outro lado. Embola das pessoas. É a minha vida da influência. Era pra eu arrebentar, mas deu tudo errado. Mas eu me arrebentei. Ai, gente. Começamos bem hoje. Hoje começamos bem. Focadas. Animadas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto... Eita, eu de crachá e ninguém pra me avisar. Um berenguedê aqui no meu pescoço. Faz aquelas Enfim, vacas. Um pandeiro aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Um assunto muito bom. E que muitas pessoas têm dúvida. E eu, sim, vou ser bem sincera com vocês, que eu nunca vi um podcast... Ai, tem um bicho aqui. Não, hoje tá difícil, pessoal. Vai dar certo. Que é sobre um assunto que não se fala muito. Que é ambição, cobiça e os seus limites. Quero dar uma... créditos aqui pra minha manicure, Aham. Gabi Borges. Hoje estava fazendo a unha lá no estúdio. Ela que deu a Flor do ideia. Dia. E daí eu falei, a gente tem Pod Nosso, vocês gostam de assistir. A gente Elas tem nunca ouviram muitos falar. temas. A gente tem muitos temas, mas a gente gosta de ouvir o povo, né? Que é a voz do povo. O que vocês acham? Ela falou assim prontamente, eu queria ouvir um Pod Nosso sobre isso. Então sobre... hoje é em homenagem Dedicação a à ela, manicure, dedicação a Gabi, ela. A Gabi. maravilhosa, Gabi. Maravilhosa. Então, é isso. Então, atendendo aos Aos pedidos. pedidos do Aos povo. pedidos. Aliás, eu acho legal. Então, se você quer ser atendida também, já coloca nos comentários Muito qual bom, Larissa tema. Estrada. Eita, ó esse gatilho aqui, ó. Ó esse gatilho aqui. É o História Interna, como diz o Lifão. A gente construiu tudo pra chegar até aqui. Tá brincando, gente. Super natural. Coloca nos comentários qual tema você tá precisando ouvir. Que você quer saber a nossa opinião. A gente quer saber fazer nossa séries, experiência. juntar temas em blocos, isso fazer aí. uma coisa mais organizada. Aliás, tem uma série pra gente começar, que é uma A série gente quer. bem legal. Tensa. Tem duas. Tensa, Tem polêmica. Qual que é a outra? Ou tem duas? Suspense. Eu não sei, elas estão fazendo uma reunião paralela. É, a gente Não, falou antes. muito bom. Mas a gente quer atender os pedidos do povo. Afinal, é vocês que sustentam e pagam por isso aqui. Sim, A parte do pagar... A gente tá fazendo de graça, eu não sei Ainda quem tá não começou. recebendo. Porque... É tudo pra mim, minha filha. tá. Brincadeira. Esse tesouro aí, ó. Esse tesouro aqui, vocês acham que é do quê? Tudo Duas vocês. pessoas. Isso é uma coisa interessante, né? Porque, inclusive, dentro do tema de cobiça, porque as pessoas imaginam, né, às vezes, que por a gente tá aqui, que a gente tá Meu nadando Deus, no dinheiro. sim. Não, e assim, ó, aqui a voz do Pod é a voz de Deus. Fiz uma entendendo, é a voz do povo. Alguém me tira daqui, Entendi, substitui entendi. por outra, vai. Deixa eu dizer a voz do pobre. Eu estava falando de cobiça. Eu pensei Imagina a pessoa voltando ali pra ver do que elas estão rindo. Delas voltam e vê que não tem nada mesmo engraçado. Pensei a a gente só voz tá do rindo. pobre, puxa. Eu pensei também, falei, nossa, mas que ousadia A definir voz do assim Pod. o vosso público de uma Pode. vez por todas. Eu sou pobre. A panela de pressão. Eu sou pobre que assiste. Calma aí agora pra eu pensar. O que aconteceu? Não sei. Enfim. Onde é que nós paramos? Vamos lá, a gente podia começar tudo de introduzir novo. no assunto. Vamos zerar. Vamos fingir que nada disso Vamos fazer aconteceu. outro tema hoje. Vamos falar Eu sobre... tentei introduzir no assunto, Tá, mas a não, Cauane é verdade. saiu com essa aí. Mas vamos lá ao ponto, que é o quê?
eu estava saindo, inclusive, do escritório ali. E eu falei, acho que nós vamos falar hoje sobre ambição, sobre cobiça e tal. E uma das pessoas que trabalham aqui falou, eu sempre tive dúvidas nisso. Porque eu tenho muita vontade de crescer, de Já sei até estudar, quem é. de ganhar melhor, de me especializar, de entrar para o mercado de trabalho, assim, tipo... mercado de trabalho, não. Para ter nome, né, no que ela faz e tal, crescer nisso, em visibilidade, em referência e tudo. Mas eu sempre fico em dúvida até que ponto isso de fato é bom, é saudável e não é pecado. Também tem essa dúvida. Eu falei pra ela, amiga, o problema é que eu também tenho. Como é que a gente... Quem que vai responder isso? A galera nos comentários. Você pode participar. É muito difícil, né, saber a medida, assim, Saber né? a medida. Saber a medida. E aí a gente vai definir isso hoje aqui, tá? Tá bom. Vamos começar definindo o que é ambição. Vocês sabem o que é ambição? Vou jogar no Google. Então, não, eu tava dando uma Eu imagino olhadinha. que seja um desejo desmedido, ou um desejo ardente, Forte desejo de forte. poder ou riquezas, Olha aí, honras ó. ou glórias. Anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração, pretensão. Do latim é solicitar, adular, ostentar. Isso. E aí, a gente pode cair muito nessa confusão, nessa mistura, e não saber lidar com algumas coisas. Então, vamos começar do começo, né? Vocês, e aí essa palavra ambição, a Bíblia traz como algo errado, né? A gente até, a cobiça, Desejos você desejar o que não é seu e tal. Tem a diferença entre ambição e cobiça, né? Eu vi uma pregação que falava, uma pregação, não é um trechinho, que falava sobre a diferença entre ambição e cobiça, né? A ambição, ela tem muito mais a ver com você ter mais, ter sempre mais, né? Então, mais influência, mais dinheiro, mais status, mais. E até um certo ponto isso não teria problema, mas o problema é que cai no descontentamento. Então, nunca é suficiente, nunca é bom. Inclusive, Lipão pregou sobre isso domingo agora, né? Então, tem uma pregação muito legal. Acho que eu vou pedir para a equipe, inclusive, colocar o cardzinho aqui, sobre essa pregação que o Lipão falou, que é muito interessante, sobre qual é o limite da compra. Qual é o limite de ter as coisas, né? Então, o problema de você querer sempre mais, que é a ambição, é você cair nesse descontentamento, então nunca tá bom. E existe a cobiça. A cobiça tem a ver com desejar o que é do outro. Então, não importa às vezes se o outro é às vezes até igual ao seu, aliás, no mesmo nível e tal, mas é diferente do seu. Então, eu quero aquilo. Eu quero o outro. Eu quero que o outro tem. Eu quero que o marido que a outra tem. Eu quero a vida que a outra tem. Eu quero o cabelo que a outra tem. Então, nada é bom pra mim, né? Os dois geram esse descontentamento. Então, um querer mais, às vezes não tá apontando pra ninguém, mas nunca é suficiente. E a cobiça é o que o outro tem. Então, acho que era bom a gente separar bem o que é pecado e o que não é pecado nessa história toda. Mas vamos falar sobre perfil. Vocês se consideram pessoas que têm essa vontade de crescer em tudo que faz? Ou vocês são do perfil que mais estacionadas, mais confortáveis? Tipo, vamos começar um projeto, vamos ver no que vai dar? Ou você já chega com sangue nos olhos, que eu tenho que ser a referência nessa área, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu não paro enquanto eu não estiver no lugar onde eu estou? Falando de perfil, não estou falando sobre pecados, tá? Então, só perfil primeiro. Eu acho que eu sou ambiciosa, assim. Eu vim de uma família onde meu pai, principalmente, né, vinha de uma condição financeira muito precária, assim. Meu pai tem uma história bem difícil, assim, familiar. E meu pai venceu muito na vida através do trabalho, da dedicação, das coisas que ele faz. Então, a gente foi muito educado a não ostentar, que é uma coisa assim que é muito forte na minha família, né? Não de ostentar, não de querer para fazer aparecer, mas de crescer e ser o melhor naquilo que faz, né? Esses dias até eu vi eu acho a mãe da Cal, a Cal comenta uma coisa da mãe, assim, da família dela, eu acho muito parecida com a minha, não sei se tem a ver com perfil, assim, de
gaúcha, não sei. Daquela coisa assim, de fazer o melhor. A mãe da Cal fez um comentário de uma negócio da live lá da Cal, que ela, eu acho que tu deveria melhorar nisso. Eu falei, cara, é típica coisa que meus pais eu fiz fariam. uma live, né? Minha mãe participou, ela entra, né, assim, pra me dar apoio, né? E daí É mais ela... uma visualizando. Eu mal acabei, eu mal desliguei, assim, ela já tem alguma mensagem que ela me manda. Ela geralmente manda, gostei muito da live, parabéns. Ela escreve. Mas dessa vez ela escreveu. Gostei muito da live, parabéns. No começo tava muito rápido e tá falando muito, né? Não fica triste comigo. Mas assim, ó, é aquela coisa de impulsionar. Isso eu vejo como uma característica. Algumas coisas que ela comenta, eu acho parecido com a minha família. De falar e impulsionar a ser melhor. Então, eu acho que isso é muito forte em mim, assim. Tipo, se eu for fazer, eu vou querer ser o melhor aquilo ali tem que ser o meu melhor. Eu tenho que fazer o meu melhor. Então, eu acho que eu sou bem impulsionada para isso. E eu gosto de impulsionar os meus amigos. Acho que todo mundo que anda comigo fica motivado a fazer coisas diferentes, porque eu falo. Não vai dar certo e dou ideia. Então, eu sou assim. Eu acho que isso é uma característica minha, assim. A Lê é muito assim. Agora não bastasse ela comentar nas minhas coisas. Com o perfil dela, ela comenta com o do Kinder. Exatamente. Com outros perfis. Cara, eu tava pra te falar isso, eu achei muito engraçado. Maravilhoso. Ela quer dar um apoio, ela pegou um outro que ela tem o login, certo? Fora os fakes, Claro. né? Fora os fakes. Gente, eu nem tenho fake, gente. Sabe que eu tenho fake? Meu Deus do céu. Não, Sim. mas olha, o que vocês acham de mim? Que você é um Só pra eu pouco confirmar. indecisa, confusa na sua identidade. Xoxa, Gaga. capenga, não. Porque Não, eu acho que a consigo Cal- afirmar isso, assim como a Lê. Eu acho que eu não sou tão assim, não, sabe? Eu acho que em alguns momentos eu sou mais estável, mais não sei se equilibrada é a palavra, porque isso não é uma coisa boa, sabe? Eu acho que eu sou mais tímida nessa ambição. Depende do que se eu acredito muito, se eu quero muito, mas eu acho que eu não sou tão assim, sabe? Eu preciso que injetem em mim esse ânimo e vai dar certo, ou então, assim, me façam ter uma visão, porque pra mim tá boa a vida assim, sabe? E glória a Deus, e se abrir alguma porta eu vou entrar, e se não abrir não vou entrar. Eu tenho, assim, desejos no meu coração, sonhos no meu coração, mas eu não sou essa pessoa que acorda às 7 da manhã, entra debaixo do chuveiro gelado e toma água com limão e vamos, e yes. Eu não sou assim, sabe? Eu Tá, acho também que nem não vocês. Não, ninguém nem quer tomando água com limão, capaz, mas... Não, mas eu não sou muito assim, tipo, ambiciosa e quero chegar lá, sabe? Meio assim, obstinada a realizar alguns sonhos. Eu acho que isso é uma coisa que eu deveria até crescer, sabe? Acho que eu tô melhorando um pouco depois que eu tive filha, no caso, que a gente começa a querer algumas coisas até pra os filhos, sabe? Por exemplo, quero muito que a Annalise vá pra Disney, sabe? Assim, pensando agora no futuro dela, isso me mobiliza a sair um pouco mais do lugar. Mas eu tenho a tendência de ser um pouquinho mais manutenção mesmo, sabe? Eu lembro que uma vez a gente já conversou sobre isso, que você falou que é a diferença, por exemplo, que a gente estava falando sobre a diferença de nós duas, né? De começar um projeto novo, criar, que você estava falando sobre a sua dificuldade de muitas vezes desenvolver do zero e que prefere dar continuidade. Isso. E aí eu sou ao contrário. Tipo assim, se me der alguma coisa para dar continuidade, dificilmente eu tenho. Tipo, eu não vejo graça. E aí você percebe como que é importante os tipos de pessoas vamos falar das coisas de Deus aí, porque é uma das coisas. Pode ser as coisas de casa, pode ser as coisas do trabalho, perfis de pessoas diferentes, para que as coisas aconteçam. Porque, por exemplo, imagina que todo mundo tivesse perfil só de iniciar projetos e acabar no meio do caminho. Né? E tem pessoas que é importante. Por exemplo, com você, eu sei que podemos contar que você vai manter e vai desenvolver e vai fazer crescer ainda mais aquilo que foi colocado na tua mão, né? Então, por exemplo, falando de Enneagrama novamente, né? Mas tem empresa... Que o Enneagrama, na verdade, nasceu assim, com esse objetivo, né? De identificar os perfis. E então, muitas empresas, inclusive, contratam conforme os números que tem já na empresa, né? Porque talvez determinada área necessidade, precisa de alguém que seja muito criativo, que comece projetos novos, que seja o impulsionador da galera, tem alegria, que tem
enfim, que seja entusiasta, mas tem outros momentos que ele vai precisar de outros perfis, que é muito mais de manutenção, de compromisso, de ir até o fim, enfim, então é muito importante saber até essa... Não é nada de errado, isso que eu quero dizer. Exato, sabe que até hoje, no meu tempo de devocional, lendo a Bíblia, eu estava lendo justamente aquele trecho lá de 1 Coríntios que fala sobre os membros do corpo, né? E as partes diferentes do corpo. E eu tô tentando ir lendo e orando a Bíblia com mais frequência, assim, porque antigamente eu tirava um tempo de lia, e depois tirava um tempo, assim, e orava, e agora eu tô buscando conectar mesmo o que eu tô lendo e tornando aquilo motivo de oração, né? E eu tava justamente na minha oração falando isso, Senhor, obrigado porque eu tenho as minhas habilidades, a minha personalidade, obrigado porque o Senhor completa a nossa casa com o Geise, que é diferente, completa... Por exemplo, a Onda Dura UniVT ali, né? Com a Camille, que faz isso muito bem. Eu tava tornando aquilo a minha oração, assim, né? De gratidão a Deus pelas diferenças mesmo, né? E é bem isso. Mas eu acho que, olhando pra mim, eu queria crescer um pouquinho mais, sabe? Eu queria ser um pouquinho mais ambiciosa no bom sentido. Porque, às vezes, a gente... elogia a pessoa com essa palavra. Ai, você é muito ambiciosa, que legal, né? E às vezes a gente tá criticando a pessoa com essa palavra. Tem os dois lados, né? Depende da quantidade, do que ela vai atropelar na frente para alcançar isso, né? Mas hoje, quando eu olho uma pessoa que é assim, eu vejo como... valor, sabe? Eu vejo como para mim não é uma coisa tão forte, eu vejo como uma qualidade da pessoa. Sabe, assim, eu vejo, tem uma menina na minha cabeça aqui, que é a Camille, ela é dos jovens, né, da nossa igreja, ela lidera a parte do Instagram e tal, e ela é maquiadora, e ela é uma menina super nova, ela não tem nem 20 anos, sabe, e ela é muito guerreira, assim, tipo, acorda super cedo e dorme super tarde, e não abre mão de estar no rolê com a galera, então ela quer crescer na igreja, ela quer avançar na igreja, mas ela quer empreender, ela é super visionária, a própria Gabi, que eu falei, né, a manicure, ela é assim, então ela não é, ela tem lá o espaço dela, não, ela faz marca de aqueles gummies lá, sabe, de unha, de goma, para fortalecer a unha, e aí já quer fazer um evento tal, essas pessoas eu admiro essas pessoas, talvez justamente porque para mim Sim, não é uma coisa tão forte. Isso. Mas também não me vejo assim, acomodada, a ponto de nem sonhar, sabe? Eu acho que também não é tanto. É que eu acho que, assim, nessa questão da ambição, tem muito mais a ver com o coração da pessoa do que com a característica em si. Porque a característica em si de ser uma pessoa vibrante, que deseja crescer, que nem essa pessoa que tu comentou, é uma pessoa que quer crescer, quer se desenvolver, ok. Mas se o coração dela... Para que eu quero isso? Qual é o fim? Qual é o fim disso? Eu quero por dinheiro? Eu quero por fama? Eu quero... Qual é o desejo, né? Às vezes tem desejos que são nobres, né, que glorificam a Deus, que vão, né, conduzir as pessoas a Cristo, e tem desejos que não são de glória, que são para desejo pessoal, e que são desejos, às vezes, muito do nosso coração, porque, obviamente, a pessoa vai dizer, não, meu desejo, eu quero ter dinheiro, porque, assim, eu quero poder ajudar. Tu não conhece uma pessoa que diga diferente disso. Não, eu quero grana... Mas qual é a real intenção? Né? Mas qual é a real intenção? Eu acho que Deus honra a nossa real intenção porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que a quem pode ganhar aquilo e quem não pode, né? Então, assim, às vezes já a pessoa... começa, por exemplo, que essa pessoa, ela às vezes não tem nada e ajuda. Não tem nada e dá outros jeitos de ajudar. Exatamente. Então, quando tiver dinheiro, isso vai ser natural, Natural, né? Não né? vai mudar ser. porque agora tem mais dinheiro. Nossa, né? eu vejo muito isso com quem tem o desejo de, por exemplo, fazer o que a gente faz na igreja, que é ser auxiliar pastoral, né? Pastorear, liderar. Tem muita gente que tem esse desejo, assim, nossa, é o meu sonho ser uma família pastoral ou liderar, ter uma posição, mas não tem já, no dia de hoje, a responsabilidade que envolve Perfeito. isso. Só que é a posição, né? E se tratando, por exemplo, no nosso contexto, muita gente assiste e é da Onda Dura, nossas igrejas espalhadas aí pelo Brasil, pelo mundo, né? Se você quer, por exemplo, cuidar de mais pessoas, você começa cuidando de uma pessoa, de duas pessoas, e é o nível de responsabilidade que você tem que vai refletir no nível de autoridade que você vai ter um dia. Da mesma maneira numa empresa, né? Se você se doa, se você se dedica, você
naturalmente vai receber uma posição por consequência. E muitas vezes as pessoas... A gente estava até falando disso agora antes de entrar, né? Muitas vezes as pessoas querem só a posição, os benefícios, o privilégio, o salário, mas não querem o processo mesmo, né? E essa pessoa, quando ela chega nesse lugar, ela vai acabar, às vezes, sendo uma pedra de tropeço e vai acabar muito infeliz. Porque o ao olhar, por isso que eu falei quando a gente começou ali, falar, as pessoas olham a gente que tá aqui, pensam, poxa, né, que privilégio, como é lindo, né, sei lá, seguidores, devem ganhar um monte de coisa. As pessoas fantasiam uma coisa que é longe da realidade. A nossa realidade é dura, tem muitas coisas que a gente não conta pra ninguém, situações ruins. Só que se a pessoa ela vai com esse coração focado, não em servir, não pensando em estar naquela posição ali porque quer honrar o Senhor, enfim, usando essa questão ministerial, né? Mas pode se aplicar em qualquer uma. Ela vai chegar ali, se um dia ela conseguir chegar por insistência, porque tem pessoas que vão cavando o lugar, né? Que vão, e às vezes acabam naquela posição. Ela vai ser muito infeliz. Arrombam portas. E vão indo. Tem gente que é assim, né? Meu Deus, a pessoa tá aqui, daqui a pouco tá de novo. Ela vai caçando um lugar. Ela vai ser muito infeliz. E ela vai ser muito incompetente. Não é pra todo mundo. Ela vai ser muito... Ela vai estar muito... Vai ser horrível pra ela. Principalmente, não só porque não vai se encaixar, porque vai ser chamado pra fazer uma coisa que nem fazia lá atrás, mas porque não vai estar no centro da vontade de Deus pra vida dela, né? E isso é uma coisa pra gente analisar também quando a gente fala de ambição. Porque acho que todo mundo tem o direito e o dever de querer crescer em todas as áreas, né? Quero me alimentar melhor, quero cuidar mais da minha saúde, quero ter uma casa melhor, quero ganhar melhor, quero me destacar na minha profissão, mas tem coisas que Deus talvez nem tem pra nós também, né? A gente já falou disso em outros episódios. Então, literalmente, a gente acaba arrombando portas que Deus não abriu, né? E às vezes a ambição que Deus queria colocar no nosso coração é sobre a nossa vida de oração, orar mais, né? Só que a gente generaliza, né? Acaba que direciona a nossa ambição sempre para as mesmas coisas: dinheiro, fama, sucesso, né? Geralmente como todo se mundo... e como se isso fosse a vontade de Deus para todas as pessoas, Pra todo né? mundo. Eu tava conversando com o Lipão sobre isso. Não sei o que ele falou lá. A gente tava conversando, meu Deus, mas será que Deus vai abrir essa porta? Será que Deus vai fazer isso? Tipo, porque eu não vejo outra saída. Isso tem que acontecer. A gente tava falando sobre isso, né? E aí ele falou assim, eu creio que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, ele vai fazer. No tempo certo ele vai fazer. E aí nós entramos numa discussão profunda, porque eu falei assim, não, peraí. A coisa que Deus mais faz comigo é diferente do que eu acho que tem que ser. Eu tenho essa teoria. Então eu falei assim, só não, querer não. uma coisa que Deus quer outra. Eu falei, pode parar, porque assim, não dá pra gente dizer assim, Deus vai abrir essa porta, porque Deus é bom. Peraí. Daí ele falou assim, mas eu sei que essa é uma porta, é a melhor porta, né? Ele brincou e tal. Mas por quê? Porque a gente sempre acha que Deus vai fazer porque isso é o melhor pra nós, né? Mas a gente sabe o que é melhor pra nós de fato e de verdade. É que nem aquelas pessoas, às vezes, que dizem assim, vou largar tudo, vou largar meu emprego, porque assim, eu quero servir ao Senhor, porque Deus me chamou pra servir. Meu, tu pensa assim, que coração disponível, tá? Mas aí, assim, será que é isso que Deus quer? Né? E a pessoa, porque Deus falou comigo, esse negócio de Deus falou comigo é complexo. Ele fala, ele desfala, entendeu? ele se engana, é complexo. volta atrás. Mas assim, é porque às vezes a pessoa olha e ela tem um desejo genuíno de servir a igreja, servir aos irmãos. E ela parece ama, de Deus. Ela parece uma coisa legal, mas talvez Deus não tem isso. Ontem eu assisti um filme com as crianças, até sugestão, assim, se alguém quiser assistir. É Talento e Fé, que conta a história de um ele é centrado no avivamento que teve em 1970 nos Estados Unidos, né? Que inclusive tem um filme que eu quero poder também ver, que é Jesus Revolution, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, já saiu? Já saiu. Tá no Globoplay. Meu Deus, tá vendo Esse não tá. Esse tá no Netflix, esse que eu assisti. Mas ele é contextualizado nessa época, de um grande avivamento que houve nos Estados Unidos. E um time de futebol que se converteram, e aí Deus começou a fazer, que tinha a questão da segregação racial e tal. Enfim, tô contando isso porque um jogador, eles falam muito sobre dom, sobre talento, e aquele jogador se destaca, ele é um jogador negro que se destaca, e ele, ao ganhar um título lá, ele faz um sinal, né, como se fosse a glória, era um sinal que eles usavam na época, a glória toda do Senhor, ele é o número 1 e tal, e todo o estádio, é incrível assim, né, porque é real, é uma história real. Legal. Todo o estádio se levanta e faz aquilo, e aí a gente começou a conversar isso com as crianças, né, de como Deus pode nos usar
em qualquer lugar, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu tenho que ganhar. E é interessante que no filme eles não ganham o jogo lá em X, porque a gente imagina que a Glória se ia ganhar, Puxa, ela mas deu não. o spoiler do... A Glória. É que é a história também, né? A Glória está na glória do Senhor. Uhum. Como ele vai Tá fazer no processo, isso? não no fim. Como ele vai fazer? Quem ele vai usar? A forma como ele vai usar é diversa, não existe só uma Perfeito. forma daquilo ser feito, né? Ele poderia glorificar Deus sendo um jogador, mas ele poderia Deus é glorificar Deus glorificado na cura e na doença. na doença, em tudo, na né? vida ou na morte. Então, assim, até daí o cara que prega pra eles era um cara que era um jogador, acabou se machucando e não podia mais jogar, mas agora ele era pregador. Então, Deus tem umas maneiras de fazer as coisas que são muito diversas. Então, eu acho que tem a ver muito mais com o nosso coração. Ter essa força, essa garra de fazer as coisas. Pra quê? Sim, mas pra quê? Aonde eu quero chegar Pra com isso, quem? né? Olha só, 1 João, no capítulo 2, versículo 16, diz: Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o fim dessa pergunta, né? Até que ponto não é pecado querer crescer, avançar, me tornar melhor? Inclusive, por exemplo, Lipão esses dias respondeu uma pergunta na caixinha de pergunta que era, pastor, é errado eu querer ser rico? É pecado eu querer ser rico? Porque a minha vontade é ser rico. E aí a resposta dele foi isso. É para a glória de Deus? Por fim de tudo, por que é? Né? E óbvio que esse para a glória de Deus, às vezes, também acaba sendo... Você tem que ser muito honesto, né? Ela também pode ser meio... Ah, porque a pessoa tudo vai é pra glória de responder. Deus, A pessoa vai né? responder, não, porque eu quero ajudar a igreja, É. porque eu quero... Olha, eu conheci uma pessoa que tinha uma empresa, tá? E o sonho dessa pessoa era crescer a empresa, ter muito dinheiro com essa empresa, que ele pudesse viver de renda e ele se dedicar só para missões, ele queria pregar o evangelho. Mas daí, a forma como ele crescia a igreja era completamente errada. Ele usava de meios imorais e ilegais para crescer a empresa. Mas aí a pessoa, quando confrontada, a pessoa respondeu isso. E eu fiquei pensando, gente, como o coração do homem é enganoso. Porque ele quer crescer a empresa para ser uma bênção para a igreja, mas a forma como ele está crescendo é Eu ia ilegal. dizer isso mesmo, porque Às assim, vezes se perde, né? às vezes a gente pensa assim, tá, então deixa eu analisar aqui o meu coração pra ver se realmente a minha motivação tá certa, que esse projeto dê certo, que eu ganhe um outro cargo na empresa, assim por diante. Mas olha só, 1 Coríntios 13, Vocês estão né? muito evangélicas hoje. Vou puxar o versículo também, não vou puxar. Puxa isso, senão tu vai ficar pra trás, hein? Vou pegar. Cadê? Olha só. Tudo que sei agora é parcial e incompleto. Mas é que hoje eu tava justamente refletindo nisso. É bem o texto que eu tava lendo, que eu falei pra vocês, né? Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente. Assim como Deus já me conhece plenamente. Hoje, lendo, eu paralisei nisso. Deus me conhece plenamente. Até fui olhar em outras versões e todas foca Dizem a mesma justamente coisa. sobre Deus nos conhecer. Aqui o Paulo tá falando sobre conhecer a ele, né? E assim, até se eu cavocar as minhas motivações, pode ser que eu ainda me engane, ou que eu ainda minta pra mim mesmo, ou que eu ainda não A gente se consiga perde enxergar a minha real motivação. É muito mais assim, fazer uma oração pra pedir pra que o Espírito de Deus, que realmente conhece o íntimo, me sonde, me revele, e quando me revelar, que meu coração também esteja aberto para ouvir, porque às vezes Deus nos mostra e a gente é orgulhoso demais para aceitar, né? Então tu vê, assim, para entender isso e para enxergar isso, a gente precisa de muito quebrantamento, de dependência É de muito Deus. difícil. Agora, muitas pessoas podem olhar para isso e falar, então, eu sou pecadora, eu sou terrível, né? Eu sei, não tinha nada a ver com a igreja, com cuidar de gente, nada a ver com isso. Eu acho que sonhar é errado. A gente também tem que cuidar de também não ir para o outro extremo por esse tamanho zelo de eu preciso sondar meu coração. Gente, isso vai ser sempre um exercício de você dar um passo em rumo àquilo que você tem sonhado e se perceber e se quebrantar. Dar outro passo, se perceber e se quebrantar. Porque naturalmente, nessa trajetória, a gente vai errar. Vai pecar, vai para extremos, vai recalcular a rota. Então, isso é natural. Aí, o outro lado disso muitas pessoas, às vezes, de olhar para isso, eu não quero ser cobiçosa, eu não quero ser ambiciosa, eu não quero errar contra o Senhor com isso,
Então, se apega nisso e fala, não, por isso que eu sou extremamente confortável, acomodada, Ou então- que também é errado. Ou então por outros motivos, né? Por preguiça. Isso, porque tem outras coisas por trás e dá o nome de outra coisa. Né? Exato, preguiça, falta de planejamento. E aí eu posso dizer Medo de avançar. Medo, exato. Aí eu posso dizer como quem não é tão boa nisso, né? Meu lugar de fala. Como eu me arrependo de ter perdido tempo mesmo, assim, sabe? Ainda, graças a Deus, tenho vida pela frente, né? Acordei mais um dia, Deus tem, né, renovado sonhos, tudo. Mas eu percebo, assim, quanto tempo eu perdi por não ter sonhado, por não ter planejado. E, às vezes, coisas simples, sabe, gente? Às vezes, assim, você não consegue fazer uma viagem pra Europa, né? Você não consegue planejar isso pra tão logo, mas você consegue fazer pra Curitiba, mas você, né, consegue fazer para Balneário Camboriú, trazendo aqui para nossa realidade. Então, assim, por exemplo, tô dizendo tirar um tempo de férias, né? Que é algo que eu já parei para pensar o quanto eu não me planejei, sabe? Não me organizei, aí passou e eu fiquei, putz, mais um dia que eu não fiz nada da minha vida de diferente, que eu só tô aqui trabalhando. E às vezes é uma questão de planejar, sabe? Muita gente fala, né, sobre crescer profissionalmente, mas você não sabe nem qual que é o teu próximo passo profissionalmente, você não tem nem no papel, sabe, algumas metas a médio, longo prazo, então gera também muito arrependimento, esse outro lado, porque o tempo passa e não volta, né? E se você não se percebe a tempo para sonhar, quando você vê, você assistiu a vida passando, as pessoas realizando sonhos, as pessoas vivendo coisas e você ali, né? Porque matou os sonhos no teu coração por outros pecados, né? E eu tava pensando assim no que a Lari falou agora, as pessoas às vezes idealizam assim, a cada passo que eu vou dar, Deus vai ter que dar a resposta. Daí ora, daí não sabe, daí vira um dilema, será que devo, será que não devo? Eu ajo de outra forma. Talvez eu esteja errada, me corrijam, irmãs. Mas eu vou indo. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Eu vou indo, tá? Eu vou fazendo. O que vai me apresentando na minha frente, eu vou fazendo. Se Deus não quiser, Deus me para. Eu tenho essa... E já várias vezes aconteceu, entendeu? E assim, aonde Deus não abre, também não era para entrar. Então, eu vou vivendo e vou projetando as coisas e vou sonhando. Agora, se não for a vontade de Deus, Ele tranca, né? E aí que a gente tem que ter a sabedoria e a sensibilidade e a humildade de perceber que quando Deus tranca, não arromba. Não fica insistindo, não fica insistindo. Não foi, então vamos para outro lado. Sabe? Eu acho que essa maneira de viver na minha vida ajuda. Porque se eu for esperar que Deus me responda... É muito difícil. Tu fica num lugar assim, muito sugestionável a situações. Eu vou fazendo. Eu vou, Deus, eu tenho esse projeto aqui. Se não for da tua vontade, não abre as portas, né? E assim eu vou vivendo. Eu não sou tanto assim, não. Eu demoro um pouquinho mais para dar o play. Porque daí eu tenho medo de também ter gastado energia, tempo, conhecimento, inteligência, pessoas e, daí eu vou ter que parar. Então, se tu puder me dar um norte, eu te agradeço. Não deu? Não deu? Não deu? Tá, então eu vou. Daí tu me para, sabe? Mas eu dou uma tentada antes, porque tu vai despender energia, sonho, né? Tempo, principalmente. Então, assim, se mas puder eu penso dar assim, norte... tudo é válido. Vai despendir aqui, mas esse válido daqui, eu poderia estar botando em outra coisa que eu sei que é certeira. Entende? Por exemplo, sei lá, tem um projeto pessoal meu. E eu não tenho muita certeza ainda se é de Deus, se isso vai fluir. Se nem for, eu prefiro botar aqui, por exemplo, na igreja, que eu já sei que é certeiro, então eu vou discipular mais uma menina. Eu entendo, mas é perigoso, né? Fica parada. Porque às vezes tu não tem muita certeza. E aí a pessoa começa a entrar no dilema. Eu faço assim, Meu entendeu? Deus, Medo, será que eu deveria? Eu assim, eu perco pouco tempo com dilema. Isso é meu. Assim, às vezes eu fico pensando, a pessoa tá lá no dilema, eu não perco tempo com dilema, sabe? Não perco tempo em lamentos quando me lembro que ele me ama. Isso Mas assim, porque às vezes as pessoas ficam naquilo e problematizam e pedem conselho para 800 pessoas, e daí a pessoa não sei o que lá, e aí cada um dá um conselho diferente, daí a pessoa não sabe sem fazer. Mas será? Eu não sou assim, eu não sou. Eu digo,
pergunta pro Daniel, o que tu acha? Acho legal. Ah, então tá, isso aí então, vou lá fazer. Se não der certo, depois, a gente depois fica aí. Não, eu entendeu? dou uma boa repensada e volto e aparece. Mas, ó, eu percebi já também que em alguns sentidos isso soou como prudência e Deus me protegeu também. Porque eu já teria entrado em portas que eu ia me ferrar, sabe? Uhum. E, tipo assim, É já um bom gerou um equilíbrio, né? Não desconforto. muito Cauane, não muito Letícia. É, se você Eu. conseguir. Ai, perfeita! Não. É. Mas, ó, eu percebo, portas que, assim, estavam abertas, hoje eu olho pra trás, que tinha tudo pra dar certo, Deus não tava nem me parando, nem me empurrando, eu ia entrar, mas daí eu ia se tornar um desconforto voltar atrás, porque envolvia outras pessoas e tudo mais. Enfim, estamos falando de coisa bem subjetiva aqui, né? Adivinha quem quiser o assunto. Será que as pessoas ficam porque eu fico, assim, quando eu tô ouvindo na mesa? Ai, ficam, que eu porque conheço o pessoal às vezes, nunca te perguntaram? Não. Ai, tal coisa. Já me perguntaram. Tipo, porque a gente fala tanta Nossa, coisa. mas, A amiga da amiga que não sei quem, mas quem que é? A Lari às vezes conta uns exemplos. Já me perguntaram? A do escritório que tu falou hoje, eu já sei quem é. É a Thay. Não? Ai, Não, eu achei que fosse a Muri. Não. Não? Amanda. Amanda? Olha. Amanda Bom, pergunta. Que não Amanda? sobrou muitas outras, só sobrou a Carla. Hã? Não, Amanda. Olha só. Pois é. Tô julgando. Amanda. Querendo crescer. Porque eu acho que isso não seria uma dúvida pra ela. Ela já é uma pessoa Ela é bem bem resolvida. jogada, Bem- sim. parece uma Pra pessoa frente. resolvida. Nesse assunto. Muito bom. Eu falei da Muri que eu já vi lá falando isso. Você sabe... Não, nada a ver. Fala. Não, é que eu tô Aqui é nada a pra abrir ver. o coração. Não. Nada a ver. Era sobre bolo. É uma outro tipo de ambição que também gerava dúvida de uma função dentro da igreja. Se a gente devia avançar ou não, se isso era de Deus ou não. Usar Nós os não estamos recursos. entendendo. Nós não estamos entendendo. Usar os recursos humanos para impulsionar a igreja. Até que ponto era certo deixar Deus agir, deixar Deus fazer, deixar Deus levar, deixar Deus Outras trazer demandas, outra dúvida que, Que se levanta. É loucura, né? Tu fala do quê? De marketing? Tu diz assim? É, tipo, algumas coisas. Usar ferramentas que estão usando. É tá? difícil. É, Até que ponto é Deus, até que ponto... Discernir, né? é difícil bem- discernir, né? É uma coisa... discussão profunda. Gente, esgotemos o assunto. O que será que as pessoas concluíram? Ó, É bom ou não é vou bom? dar uma resumida. Vai. Você tem que sonhar. Olha pra câmera. A câmera quer ser a hora do Nunca corte. desiste. Ó, Ei. tem uma música, gente. Sonhar. Ter fé, Pois fácil não é, nem vai ser. Você é muito adolescente, não, Não, é a de agora. É sonhar do Não sei. Atitude 67. Ah, tem outra também. Não é cristão. Lua de cristal que me faz sonhar. Estrela que eu já sei. Gente, a Cauane Não, assim, tem ó. mais, tem mais. Tem uma de sonhar que é muito boa. Ai, não tô Todas lembrando. as músicas que o Zion, que eu coloco no Zion é de funkeiro, Aham. é de sonhar. Sonhar de Camisa pra 10, cima, camisa 10. Neymar. Vão pra cima. Barrando não futebol, desistir. eu sou. E olha onde a gente chegou. É, eu sou. e todos, jogadores de do futebol só tem música assim. É, de vencer na vida, né? Ah, muito legal. Botar, fazer Claro, o sinal da cruz, beijar grama. beijar o campo. Mas assim, é complicado, né? Tava pensando Já aqui. grama? Não, falando de jogador de futebol, eu conheci uma pessoa que assim, teve sérios problemas na vida porque meteu na cabeça que esse jogador de futebol tinha 30 anos e não fazia nada da vida, tá? É, não. Sim. Ah, tem muito disso. Tem que saber Se o limite iludir. parar. É, tem que saber a hora do limite. Foi saber o bem limite. difícil, Tem que sabe? se Porque na iludir. época o Tem que se Daniel conhecer. discipulava e o Daniel, tipo assim... E ele, foi bem difícil, assim. Ele, bom, enfim, agora ele tá morando E num isso lugar... é muito importante, Lê. Porque assim, ó, você Eu botei um tem prazo que pra olhar e ver se a coisa não tá fluindo, você tem que repensar. Tem que pensar. Eu vejo assim até, por exemplo, até na internet, né? Hoje todo mundo quer ser blogueira, influencer. Daí às vezes tem umas pessoas que estão se matando, sabe? Patrocinando e não sei o que, não sei o que. Tipo assim, tentou, Isso é se pra mim, esforçou. Do nada. Não é pra ti. Você tem influência real, Letícia, sobre a vida Ela das patrocina pessoas. R$6. 5 reais. Não é pra ti. Não, você tem uma influência real. Você Obrigada, é Tem um uma conteúdo. pastora, você é uma líder, você é uma mulher que tem muito que passar. Mas tem gente que não tem conteúdo mesmo, sabe? Tá? Não tem Eu o acho que bem engraçado transmitir. isso. E fica fazendo forçando uma propaganda só. barra. E eu acho que tem que arriscar, porque a internet até assim, do nada viraliza e as coisas podem acontecer, né? Mas assim, você percebeu que não tá indo, tu tem que ter um amigo
que vai te falar, agora chega, vamos pegar É. toda essa energia, Mas é esse muito dinheiro. difícil falar isso, né? É difícil, assim, ser aquela pessoa o portador da morte, do sonho de uma pessoa. Essa pessoa que eu tô falando, assim, enfim. E depois virou pastor, né? Enfim, já é outro B.O. Mas, assim, a pessoa insistia e queria ir não sei pra onde. Só que, assim, ó. E o Daniel já jogou futebol e ele dizer, cara, é impossível. Eu vou dizer, com a tua idade, não dá mais. Sabe? E a pessoa não, sabe? Cabeça dura, assim. Então é muito difícil, porque tu tem que frustrar um sonho. Tu tem que saber a hora de parar também. Meu Isso Deus. mesmo. Não quero usar aí com 40 Será anos. que estamos na hora da gente querer- parar? Pois é. A gente Porque já- são nem reflexões que começou. valem pra É nós. só o começo. A gente nem começou. Gente, eu quero que vocês coloquem nos comentários qual é o perfil seu. Você é tem esse perfil mais ambiciosa, quer correr atrás e não para enquanto não consegue? Ou você tem o perfil mais acomodada, mais confortável? Quem é você? Cauane ou... Ai, pronto, a perfeita Cauane, sempre se eximindo. zero. A Larissa Letícia, é lá no limite. esperta. Bem Essa equilibrada. Larissa. o meio termo? Aham, sim. E assim, A gente sabe. a gente Ela falou serve de... pra meio termo, né? A gente falou de Larissa é meio termo. motivação. A gente falou de motivação, de não ser de Deus, de não ser o tempo. Acabou o conteúdo. Não, mas cara. agora eu lembrei de uma outra coisa que a gente poderia. Meu Só pra dar uma Deus do encorpada aqui no conteúdo. Que tem gente que atropela as pessoas. Não quer acabar, né? Tem gente que atropela as pessoas. Tipo assim, a que custo? É só isso que eu quero trazer pra ensinar. A que custo você vai realizar os teus sonhos? Né? Vai prejudicar pessoas? Fala pra câmera. Vai... Esse é um Né, corte bom gente, pro tem teu gente que curso. assim, não tá bem hoje, Cara, né? olha só, ontem eu vi. A gente bebeu o Gente, quê? eu vou fazer um canal só meu, como vocês podem ver. Muitas vezes eu tento trazer um conteúdo de qualidade aqui pra vocês. Fala pra câmera. Mas Vai não que dá o certo. Gustavo... Depois tu manda lá pro Não. Gustavo o que ele tem que fazer com Ó, o vídeo. Gustavo, corta elas, tudo e bota só Que ele. ela ainda tem essa. Vai lá, Cauane. Não, ontem. Traz teu Não, conteúdo. pra encerrar. Ontem eu tava vendo um Instagram de um médico, um cara muito massa, que ele posta muito conteúdo bom e viaja para o país, e palestras, e lives e tal. E ele tava expondo, ele falou assim, ó, gente, eu vou ter que dar uma boa diminuída na minha rotina de live, palestras, viagens, porque eu tô começando a ouvir uma palavra com muita frequência dos meus filhos, que é saudade, pai. Sabe? E aí ele expôs que ele estava adoecendo, que ele já não estava muito bem. E então é bem isso que eu quero falar, né? A que custo também? A custo de perder a minha família, a custo de perder a paz, a custo de não descansar, a custo de deixar as coisas da igreja, porque tem muita gente que nessa loucura, né, de querer crescer profissionalmente, ganhar mais dinheiro, trabalho extra, não sei o que lá, não vai mais no culto, né? Às vezes começa com uma boa intenção, né? Por exemplo, eu tava falando do menino da caixinha de pergunta, eu quero ser rico, aí beleza. Aí é rico, agora tem que sustentar a riqueza, então tem que abrir empresas, aí tem que cuidar mais. Agora, que a ideia era para abençoar a igreja, talvez sei lá o quê, agora já não tem mais tempo, porque, né, enfim, ele tá crescendo, agora já não mora mais aqui, enfim, e vai indo. Quando você se vê, se perde completamente daquilo que era a ideia. E às vezes da você grande começa motivação. bem e o teu coração vai se perdendo no caminho, né? Que é a hora de retroceder. Exatamente. Exato, porque às vezes, por exemplo, a pessoa realmente ela quer ter dinheiro, ela quer ter sucesso para a glória de Deus, para poder ter portas abertas para pregar o evangelho. Conheço pessoas que queriam chegar em lugares porque o objetivo era ganhar as pessoas para Jesus, mas chegou lá no lugar e foi ganhada pelas pessoas, né? A gente não pode confiar que o nosso coração, como tá hoje, vai ser preservado assim até o fim por nós, porque não, né? Então, enfim, por isso a importância de estar coberto, de ter discipuladores, amigos de verdade Sondar que o vão coração. te falar a verdade. Exato. E ouvir as pessoas quando as pessoas falam as coisas. Porque às vezes as pessoas falam e a gente não consegue receber, né, aquilo que está sendo falado, quando é um conselho, não consegue ouvir, porque tá tão fechado com aquilo, acha que tá tão cego na sua vontade, na sua ambição, que não consegue enxergar e retroceder, né? Muito bem. Equilíbrio é tudo. Acho que isso resume o pod de hoje. É isso. É isso, pessoal. Logo mais, teremos mais informações sobre novas séries. E contamos com a ajuda de vocês nos comentários sobre que temas vocês querem ouvir aqui no Pod Nosso. Fechou? E aí, nós já estamos fazendo toda semana essa altura do campeonato Já ou ainda tamo. não? Estamos? Já. O que vocês Tu estão não tá achando? sabendo? Tu não viu que saiu semana passada? Pergunta aí o que elas estão achando. Tem que você tá comentar. achando? Lembra que tinha uma conversa. É. Tinha que dar certo para nós dar Tem sequência. um compromisso, gente. Nós só vamos fazer o Pod Nosso toda aí. semana
Se de A gente fato tá fazendo valer um a pena. teste. A gente está em fase de teste. Se tiver engajamento, compartilhamento, comentários. Ah, tem coisinha de 1000 seguidores. visualizações. Vamos dar corda nisso aqui. Aí a gente volta Que pra daí semana nossa sim, ambição semana não. também já acabou. A gente tem Não limite, vai ficar não fluiu. Isso É isso. aí. Tá bom, gente? Então é isso. Deus abençoe vocês e até o próximo Pod Nosso.